Boku no Hero. E chegou o infame episódio do discurso da Uraraka. E estou emocionada. Bom, o episódio começa antes da turma meio que trazer o Deku de volta. E o líder quer provas adequadas da segurança da barreira UA para que o Deku volte em segurança. Bom, Nezu fala que o Midoriya é um colaborador valioso para os heróis. E é arriscado protegê-lo em algo que não seja uma instalação bem protetora. Bom, a UA comprou meio que as defesas mais meio que avançadas do Japão, quase no nível Tartarus. O Nezu sabia que o Shigaraki conseguiu facilmente invadir Tartarus e também a UA meio que no início da obra. Então, quando reforçaram a barreira da UA, ele adicionou umas melhorias pessoais dele. Bom, houve uma briga por conta disso. E se os vilões tivessem invadido a UA nesse momento, nenhum dano meio que viria pros evacuados e nem conseguiriam entrar. Agora, a barreira da UA não é só meio que uma barreira defensiva. Agora, a UA pode se mover. Os terrenos foram divididos em grades e cada parte meio que tem o seu próprio mecanismo de locomoção. Em caso de emergência, cada seção pode ir para o subsolo e se tornar um abrigo. E os abrigos podem ser movidos em uma rede linear, movendo conforme necessário ao longo de várias rotas. O Kaminari fala: é como no anime de robôs. Uma indireta a Evangelion. Mas se esse sistema falhar, tudo será em vão. Então, subterrâneo, perto do sistema, existem placas reforçadas de 300 camadas. Se detectarem algo anormal, o sistema de interceptação será ativado. Os suportes se desbloqueiam e as paredes defensivas também podem se mover de modo independente, podendo atrasar qualquer tipo de ataque. Enquanto isso, os abrigos seguem em rota segura para locais que equivalem a meio que a segurança da UA, como a Shitetsu, que aumentou suas defesas após meio que o incidente do impostor. Você não acredita que a Shitetsu é longe? E meio que o Katia e o Todoroki, UA no leste, o Shitetsu no oeste, sabíamos que tinha um caroço nesse lugar. Todoroki Tokoyama aponta que isso é uma contramedida ao decaimento do Shigaraki. Mas no festival de esportes, meio que eles não sabiam dessa informação. Bom, o Nezu fala que meio que não tinha provas com isso, ele só tinha o pressentimento. Por isso ele mesmo pagou. E o Kaminari deve ter levado muita grana pra isso. E é por isso que esse diretor rato é muito referenciado. Então o Nezu fala da falta de compreensão e intolerância. Ambos ocorrem quando as pessoas não dão meio que o passo extra para se aproximar dos outros, agir ou se mover. Dar o primeiro passo é um caminho difícil. Qualquer razão, é razoável, lógico que ele esteja aqui. E que as crianças deveriam dar tudo de si. E voltamos pro presente, onde vemos nossa Uraraquinha protegendo o seu Mari, digo, o Deku. Daí vemos a multidão brigando. Eles não querem deixar o Deku entrar, ao ponto de chamar de Wolf como uma espécie de Numo. E nisso a gente vê a In, Kukota, junto da Ragdoll, a Eri junto com o Nomona e o resto da turma B. E o desespero dos cidadãos é enorme, e isso é lógico. E é razoável, já que todo mundo tá com medo do Shigaraki, e as fake news pioram cada vez mais. Bom, o President Nick tenta falar, mas meio que o Bessinas fala: pode ser difícil que as pessoas ouvem, principalmente quando se trata de professores. Bom, o povo só veio porque o Genius meio que falou. E o Genius fala que eles estão pensando nas vidas deles em primeiro lugar. Para dar o primeiro passo, o plano deles é usar Izuku Midoriya como isca. No entanto, não conseguiram lançar uma rede plana e ampla o suficiente para pesquisar. E tinha um pouco para mostrar. Enquanto meio que o Deku é o alvo dos vilões, ele também é um dos os ativos mais valiosos que eles têm. Lançar mais do que isso pode ser fatal. E talvez, na verdade, isso não seja a melhor solução. Ah, é mesmo, Sherlock Holmes? E o Genius fala que eles entendem quem se sente incomodado com isso, mas eles desejam que a população o deixe descansar, para que ele esteja pronto para lutar a qualquer momento e fique o mais saudável e forte possível. E a população fica quieta até que um cara fala: olha, só porque vocês erraram, em primeiro lugar, o Japão se tornou uma terra sem lei. E agora vocês escagaram tudo de novo. E agora estão tentando transferir um fardo pra nós. É isso que ele está dizendo. E nesse momento, o Deku, pela primeira vez, sentiu medo da população. E, gente, a cena é desesperadora, porque você sente o desespero do Deku em relação a esses escrotos privilegiados. É então que a nossa querida Uraraka decide agir. Então ela flutua diante da população e ela sobe diante ao teto meio que da
o ar. E nisso ela pega o microfone que o Blessed Mickey está usando. E todo mundo imediatamente olha pra ela, incluindo os pais da Ochako. E o Katia fica com uma cara de... Vamos, cara de lua! Mostre pra esses privilegiados quem é que manda e quem é a mulher de respeito do Deku maldito. E pela primeira vez, meio que a Uraraka fala o nome verdadeiro do Deku, que é Izuku Midoriya. Ela não fala Deku. Bom, ela fala que ele tem um poder especial. O fulaninho fala que é por isso que ele tem que ir embora. E ela explica que ele deixou o lugar porque ele não queria causar problemas a ninguém. E que foram a turma dele que o trouxeram de volta. E o Deku começa a olhar pra Uraraka. Bom, a Uraraka fala que o poder dele é especial, destinado a derrotar o Alpha One. E é por isso que estão indo atrás dele. E que ele foi embora. Mas olha o estado que ele ficou. Ele que quer fazer algo a respeito sobre essa situação. Ele está se encaminhando a um caminho onde ele pode ser atacado a qualquer momento. E daí vemos ao pouco a pouco a população olhando o estado do Deku. Enquanto ele olha pra Uraraka. E mesmo alguém que tem poder especial, isso não significa que uma pessoa é especial. Essa parte da Uraraka bate forte. Na época do mangá, alguns admiraram essa atitude da Uraraka, outros nem tanto, que só vieram aprender isso com o anime do Cyberpunk. E vemos todo mundo olhando pro Deku, incluindo a raposinha que meio que ele salvou. Bom, o Katia já fala para que eles vão limpar a bagunça que o Deku não pode, que é a população privilegiada pelo All Might. E a narração do Nezu é que dar o primeiro passo é um caminho difícil. E ele acha que uma vez que alguém é capaz de dar esse passo, será aquele que será um herói ainda maior que o All Might. E nisso temos um flashback da Uraraka, que meio que ela gostava de ver o rosto felizes das pessoas. E os pais dela sempre pareciam cansados, e isso doía pra ela por dentro. A primeira vez que ela viu um herói em ação, os olhos dela meio que não foram pro herói, e sim para os rostos das pessoas que estavam vendo o heroísmo. Ela gostava de ver os rostos felizes de todos. E daí a população começa a ver melhor o Deku, que ele parece uma bagunça, um fraco. E a raposinha fala que ele estava lutando, mesmo depois de salvá-la, ele continuou lutando. E o fulaninho fala, tá, olhamos pra ele, e daí? Não quer que a gente apanhe que nem ele, né? Bom, a Uraraka explica que serão os heróis que vão estar cobertos de lama. Ela só quer apenas que a população os dê tempo para limpar essa sujeira que eles têm. E nisso, toda a turma lá vê a Uraraka. E o Lida fala, Midoriya-kun, Uraraka está lutando pelo bem de sorriso de todos, incluindo o seu. E o Deku começava a chorar. E o Deku se sentiu impactado o que a Uraraka está fazendo. Bom, a Uraraka continua dizendo, podemos tranquilizá-los? Não, porque também estamos inquietos. Porque nós somos vizinhos como todo mundo. E meio que observando o Deku, meio que se sacrificando, desesperadamente salvar as pessoas, a fez pensar. Quando o herói está sofrendo, quem salva o herói? E aqueles que certamente irão protegê-los, talvez sejam outros heróis. Só que não só por roupa e identidade de herói. E nisso temos o retorno do flashback do pai meio que falando, ô Chaco, pra onde está olhando? O herói está aí. Mas a Uraraka meio que observa um cara meio que agradecendo o herói. Então ela pede para toda a população emprestar sua força para que eles possam sorrir no futuro. E nisso a Uraraka lembra do rosto da Toga e ela fala, com o seu poder, vocês vão deixá-lo descansar ao nosso lado? Deixá-lo se preparar? Enquanto isso vemos a Inko chorando pela sua futura nora e o Deku chorando pela sua futura esposa. E ela fala que o Deku meio que tá tentando assumir um fardo do seu poder, mas que ele ainda é apenas um estudante, que ainda tem muito que aprender. Então ela pede para deixá-lo na sua academia de heróis. E o Deku cai chorando, vendo que alguém que era sua melhor amiga se tornou algo maior da sua admiração do All Might, passando até olhos para outra nova pessoa para admirá-lo. E, gente, que momento impactante! E
emocionante. Já provando que a Uraraka é a melhor waifu de Boku no Hero, uma das melhores, não por conta da força que ela tem, mas sim pelo impacto que ela traz. E nisso o Nezu fica admirado pelo Uraraka. E a gente vê o figurante do primeiro episódio. E nisso vemos o Kota e a raposinha indo em direção ao Deku. E ele tá usando os sapatinhos vermelhos do Deku. E essa é a história de como o Deku se tornou o maior herói e de como todo mundo também se tornou o maior herói, só que pra ele. Mineta quer abraçar o Midoriya e o Lida. Não, deixa a população abraçar. E o Mineta, mas eu quero abraçar o primeiro. Bom, o Kota meio que fala que se desculpa e que ele estava muito com medo de se mexer, mas meio que o Kota viu a garota falando, que é o Uraraka. Então ele pensou meio que ir. E pensou que ele tinha que ser como ele. Por isso ele veio. Então ele não precisa mais chorar, mas o Kota também tá chorando. Bom, a raposinha já levanta o Deku. Bom, meio que a moça fala que vários abrigos a rejeitaram, dizendo que eles não podem deixar meio que heteromorfos entrar. Olha o racismo. Mas no final a Uá meio que deixou ela entrar. E ela teve sorte, porque isso significava muito pro Deku. E que ela podia vê-lo de novo. E ela agradece por ele ter salvado ela, o herói chorão dela. E é nisso que o figurante do primeiro episódio começa a falar. Olha, antes de culpá-lo histericamente, não podemos ouvir o que ele tem a dizer? Não é como se o garoto permanecesse meio que permanentemente aqui. Nesse exato momento estamos com pouco recurso e pessoal. E esse é o único lugar onde ele pode descansar plenamente. Era isso que os heróis estavam tentando explicar. Bom, um dos fulaninhos pergunta por que ele não faz Shiketsu, mas uma das fulaninhas fala que pode acontecer a mesma coisa lá. O fulano do primeiro episódio meio que nunca percebeu que as coisas acabariam assim. Era como se ele se assistisse numa plateia e os heróis fossem os atores. Um dia o All Might mostrou como eram os heróis. Todos queriam ser como ele e aplaudiam. Só que essa versão de herói que o All Might mostrou é só a superfície. E antes que eles percebiam, eles esqueceram que esse homem também tinha alma. Agora o palco foi destruído. Com fracasso após fracasso, não há mais esperança para dinheiro e fama. Muitos chamados heróis se renunciaram. E no meio disso, pelo quem estão lutando aqueles que ficaram? Se eles ressuscitassem até aqueles mesmo que estão lutando agora, o que restaria de nós? Como eles poderiam viver como antes? Eles sabem que é difícil, mas eles precisam pensar com calma. Quanto tempo eles vão permanecer como membros da audiência? E nisso todo mundo fica quieto e o fulano que só reclamava meio que fala que ouviu rumores de um herói muito esfarrapado com múltiplas individualidades. Alguns diziam que ele parecia um vilão, outros eram um verdadeiro herói. Então ele pergunta pro Deku, ele vai trazer tudo de volta ao normal? Se ele descansar aqui? Então o Deku vai garantir que ele vai recuperar tudo. Mas agora não mais sozinho, com a sua turminha. Que ele vai trazer tudo de volta ao normal como era antes. Mas com mudanças. Bom, o Ectoplasma vai em direção ao Endeavor, Todoroki e o Hawks. E pergunta se ouviram o discurso da Uraraka, motivador. E fala que agora a situação tá tudo bem, por enquanto. Todoroki entra, Endeavor e Hawks também. E o Endeavor já vê que no final eles só apenas deixaram o Deku sofrer. Sem nenhum progresso, apenas o fizeram fazer o repertório. Mas o Hawks vê que teve progresso. E ele fala que o One for All é a cristalização do processo da união de várias pessoas, além com seus corações. All Might conectado com Midoriya, a Tumuá conectado com Midoriya, Uraraka conectou todos ao Deku, e se todos foram capazes de pensar em todos um pouco mais, isso criará um futuro brilhante, onde todos não podem deixar de todos sorrirem. Daí vemos a população colocando guarda-chuva no Deku. Além de heróis, tem todo o tempo disponível do mundo. E o Todoroki fala pro seu pai que eles também estão juntos nessa com o W. E o Endeavor concorda. Bom, o Nezu fala que a classe dele tiveram um bom trabalho. E é o Aizawa que ele tá falando. E o Aizawa fala pro representante da turma que ele fez um bom trabalho. Bom, meio que ele ganhou uma perna robótica. Ele pergunta sobre o Kurogiri e meio que o Aizawa tava tentando falar com ele todos os dias, mas não teve nenhum progresso. E meio que o Kurogiri foi transportado para o Hospital Central para a recuperação, além de uma pesquisa de restauração. E se eles não tivessem conseguido recuperar a mente de Shirakumo naquela época, não teria fortalezas em nenhum lugar. Era frágil e fraco. Mas foram capazes de tecer um fio que os permitiu virar na jogada. E eles vão ainda continuar com as contramedidas da Toga. Eles deduziram a quantidade de sangue que ela toma e o limite de tempo de sua transformação. E os evacuados na UA ficam isolados depois de um tempo. O Aizawa fala que a UA vira uma fortaleza agora, então eles vão tentar novamente. Nezu concorda. E o Ectoplasma pergunta para alguém: aonde você vai? E a gente vê que é o All Might saindo da barreira da UA,
dizendo que ele vai secar alguns grupos que odeiam heróis que ainda se recusam a evacuar. E vemos pelo olhar do All Might que ele não tá bem. E ele se lembra da promessa que ele fez com a Inco lá no hospital. E ele vai de carro e a gente vê o Steinmeck observando o All Might. E o episódio termina aí. Episódio ultra emocionante. Uraraka Diva mostrando do que ela sabe fazer. Emocionando todo mundo com seu discurso. Mostrando que todo mundo pode ter um poder especial, mas ninguém é especial. Ninguém é imbatível. Isso faz a gente. E o nosso Deku, enfim, vai descansar. E no próximo episódio será apresentado um dos momentos mais aguardados pelos fãs. Stay, alma! Deku tomando banho! Bom, esse foi o episódio 24 da 6ª temporada de Boku no Hero. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Mano, tô busy free.